Apresentação. Alguém, por favor, dá um oi aí para mostrar que está visualizando e está escutando perfeitamente o professor Gabriel. Oi. Estou escutando e visualizando tudo, professor. Mil graças, brigadão. Então tá, pessoal, então vamos lá, vamos para a nossa aula de revisão. Nós vamos revisar as ligações químicas, vai vir um pouquinho de cada item extremamente importante que nós vimos, tá? Lembrando que assistir às aulas anteriores também é importante, porque daí são aulas mais completas, essa é uma aula revisão, e revisão é a base, né, do conteúdo, e é claro, através do exercício a gente complementa esse conteúdo, mas assistir às aulas anteriores também aí é o mais adequado aí, porque nem você tem aí a aula completa aí na velocidade aí perfeita para vocês, ok? Então, todas as aulas são gravadas, são disponibilizadas para vocês no plural, então é só vocês visualizarem as aulas anteriores, né, vocês não vão ter nenhuma dúvida. Mas vamos aí para a nossa revisão. A revisão é extremamente importante, e pelo menos a gente vê pela segunda vez o mesmo conteúdo, e a gente é uma forma de estudar. Quando a gente fala revisão, é como se a gente estivesse estudando aí o conteúdo, porque a primeira informação é a informação que chega no nosso cérebro, a gente vai pegando essas informações e vai armazenando, mas ainda a gente não aprendeu. Quando a gente vê, pelo menos, uma segunda vez o mesmo conteúdo, nesse exato momento aí começa realmente a acontecer a aprendizagem. É claro que a aprendizagem é uma coisa individual, é pessoal, ou seja, torna-se necessário que na parte da tarde, vocês peguem os conteúdos que vocês têm na manhã e vocês façam uma revisão, aí, um resumo próprio de vocês, para que nesse processo pessoal, individual, é que realmente ocorre a aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela ocorre mais, né, pelo desejo de vocês de aprender, né, do que às vezes a própria pessoa ali que está colocando aquelas informações à tua disposição. Né? O professor está aqui, vai explicar as ligações químicas, as características das ligações químicas, né? Mas é o que o professor consegue fazer, ele consegue você entender o conteúdo. O processo de aprendizagem aí depende, na realidade, de você querer aprender. E porque para querer aprender, basta aí separar 1, 2 horinhas aí na parte da tarde, aí revisar o conteúdo. Tenho certeza aí que você vai passar esse ano difícil aí, pelo menos com um processo também de aprendizagem. Então, vamos lá. As ligações químicas. Quando a gente fala ligações químicas, nós temos as ligações interatômicas. E quando a gente fala sobre ligações interatômicas, nós temos 3 tipos. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Quando a gente fala de ligações interatômicas, é a ligação de um elemento químico ligado a um outro elemento químico. Ou seja, um átomo ligado a um outro átomo. Sobre a ligação iônica, o que o professor destacou para ti? Bom, inicialmente, a característica principal, que é a transferência de elétrons de um metal para um não metal. E como é que nós identificamos uma substância, né? A fórmula de um composto iônico? Ora, é a união de um metal com um não metal. E como é que nós identificamos na tabela periódica quem são os metais? O professor já destacou para ti, na tabela periódica, embora que na próxima semana nós iremos estudar a tabela periódica, mas ainda a gente vai ver as famílias, as características da tabela periódica, revisando esse item, mas o professor já destacou para ti várias vezes que sempre à esquerda da tabela periódica nós temos os metais e à direita da tabela periódica nós temos os não metais, chamados ametais. Não podemos, né, deixar de falar sobre hidrogênio, que o hidrogênio, embora que esteja à esquerda, ele é um ametal, ou seja, ele não é um metal, tá? Então, no exemplo que o professor colocou aqui, ó, o Na ligado com cloro. Então, o que o sódio, que é o Na, ó, tá aqui o sódio, o que o sódio é? Ora, o sódio é um metal. O sódio é um metal. E o que o cloro é? O que o cloro é? Ora, o cloro é um não metal. Então, a união de um metal com um não metal, nós temos o quê? Um composto iônico. E depois nós temos o nosso segundo tipo, que é a ligação covalente. E como é que nós definimos a ligação covalente? A ligação covalente, ela ocorre através do compartilhamento, tá, de elementos não metálicos.
E por que compartilhamento? Porque os elementos não metálicos, ou seja, os ametais, eles sempre têm o que? Deficiência de elétrons. Por exemplo, o oxigênio tem 6 elétrons. E para que ele mantenha a sua estabilidade, ele necessita de 8. Então ele não pode nem transferir elétrons como ocorre lá com os metais. Ele tem deficiência. Então, quando um átomo de oxigênio se liga com outro átomo de oxigênio, cada um tem 6 elétrons, e para que eles se mantenham estáveis, e esse é o objetivo, não é que elementos químicos têm objetivo, mas vamos fazer uma analogia, se os elementos químicos tivessem objetivo, para encontrar sua estabilidade, eles precisam de 8. E o que esses dois elementos vão fazer? Olha, eles vão compartilhar o que tem. Então, ao realizar o compartilhamento, ambos vão ficar com 8 elétrons. E como é que ocorre esse compartilhamento? Ora, um elétron se liga a um outro elétron, um elétron se liga a um outro elétron, e ocorre a soma. No caso da molécula de oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio, se um tem 6 elétrons, e para encontrar sua estabilidade precisa de 8, quantos compartimentos são necessários? 2. Então, nós dizemos que realiza 2 ligações covalentes. No exemplo que o professor colocou a molécula da água. Então, repare aqui, ó, nós temos o oxigênio, e se é da família 6A, ó, se é da família 6A, quantos elétrons tem? Tem 2 elétrons. Lembrando, família 1, 1 elétron, família 2, 2 elétrons, família 3, 3 elétrons, família 4, 4 elétrons, assim por diante. 5, e o oxigênio, família 6, 6 elétrons. Então, tá aqui os 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E quando o hidrogênio se liga ao oxigênio, o hidrogênio tem 1. E o hidrogênio, para encontrar sua estabilidade, isso é uma pequena exceção, ele precisa de quanto? De 2 elétrons. A maioria é 8. O hidrogênio precisa de 2. Então, o hidrogênio tem 1, que ele vai compartilhar um elétron com o oxigênio. Então, ficou com 1 e ficou com 2 elétrons. Ele está estável, está feliz da vida. O outro hidrogênio, da água, tem um elétron, vai compartilhar esse outro elétron e ficou com esses 2 elétrons e está estável. O oxigênio, vou apagar porque já está poluído. O elemento oxigênio, que tinha 6 elétrons, compartilhou, ó, fez 2 compartilhamentos e ficou com 8. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons. Pronto. O oxigênio está estável. O hidrogênio está estável com 2. Ocorreu aí o compartilhamento de elétrons e ocorreu a formação de quem? Da molécula da água. E como é que vocês vão identificar um composto covalente, também chamado molecular? Opa, troquei a cor aqui, que loucura. Até. Opa. E como é que nós vamos identificar um composto covalente? Ora, toda vez que for um ametal se ligando com outro ametal. No caso aí, nós temos o quê? O hidrogênio, que é um ametal, está ligado com quem? Está ligando com o elemento oxigênio. Então, ametal ligando com ametais, ou seja, na fórmula só tem ametais, o composto vai ser covalente. O composto será covalente. O professor colocou mais um exemplo, tá? Molécula do cloro, porque aqui, nessa molécula, vou apagar, nós temos quem? O hidrogênio ligado com um ametal. São hidrogênio é ametal, então ametal com ametal. Mas, nesse segundo exemplo, nós temos o quê? Cloro ligado com cloro. E o que o cloro é? Ora, cloro é um não metal, tá aqui, ó, não metal. E a união de um não metal com outro não metal, nós temos aqui um composto covalente com as suas propriedades físicas e químicas, que nós veremos a seguir. Ok? Então, vimos a ligação iônica, que ocorre entre o metal e o não metal, e a ligação covalente, que ocorre entre não metais. Bom, agora, como é que fica a fórmula desses compostos iônicos e dos compostos covalentes? Bom, o composto iônico, nós temos que identificar o quê? Ora, nós temos que identificar a carga de cada um dos elementos químicos. E, ao identificar a carga, nós vamos cruzar essas cargas. Repare que aqui está positivo, aqui está negativo, mas embaixo não fica o quê? Não fica positivo. Só fica o número. Além disso, destaque o quê? Vamos destacar, só vai colocar até
em marca-texto, vai colocar em amarelinho. Repare que a esquerda fica quem? Os positivos. E a direita fica os negativos. É sempre assim, ó, na fórmula de um composto, ó, o primeiro fica positivo e o segundo fica negativo. Bom, e como é que vocês vão saber a carga de cada criança? Olha, deixa eu apagar, né? Vou botar aqui o vermelhinho. Caneta. Bom, todos da família 1, carga mais 1. Todos da família 2, carga mais 2. Aqui, família 3, carga mais 3. Aqui, mais 4. A partir do nitrogênio, começa a diminuir, né? Vai ficar aqui o quê? Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. No caso do alumínio, qual a carga do alumínio que está no exercício ali? Mais 3. Então, identificar a carga é extremamente importante. Família, vou apagar de novo. Vou mostrar devagarzinho. Família 1, carga mais 1. Família 2, carga mais 2. Família 3, carga mais 3. Família 3 ou 13 é a mesma coisa, ó. Tá? Família 4, carga mais 4. Aí começa a diminuir. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Ok? Então, é a união do alumínio com o oxigênio. Então, o alumínio tem carga mais 3 e o oxigênio tem carga menos 2. E a gente une, ó, o alumínio que tem carga mais 3, com o oxigênio tem carga menos 2, e nós cruzamos. E aí nós temos a fórmula L2O3. Essa é a forma de a gente montar um composto iônico. Agora, quando a substância ela é covalente, o que nós temos que fazer? O compartilhamento. Ó. Identifique como é a característica da formação de um composto iônico, ó, como a gente monta um composto iônico, e como a gente vai montar um composto covalente. No primeiro exemplo aqui, que é o cloro. Ora, o cloro é da família 7. Se é da família 7, vai ter 7 elétrons. Se vocês contarem aqui o azulzinho, vocês vão contar aqui 2, 4, 6, 7 elétrons. O outro cloro aqui, ó, que é em vermelhinho, 2, 4, 6, 7 elétrons. Então, eles vão fazer quantos compartilhamentos para ficar estável? Sempre o objetivo é 8. Se tem 7, eles fazem, ó, um compartilhamento. Vou pegar aqui o marca-texto para destacar mais. Tá? Então, amarelinho, Gabriel. Ok. Então, ó, nós temos aqui um compartilhamento. O oxigênio, o professor já demonstrou, tem 6 elétrons, realiza 2 compartilhamentos. Claro, isso é forma eletrônica, né? Essa é a forma eletrônica. Por isso o professor destaca, assistam as aulas anteriores, que o professor demonstra a forma eletrônica, demonstra a montagem da fórmula do composto covalente, né? Com mais detalhes, aqui é uma revisão. Bom, aqui o nitrogênio, vamos para o nitrogênio. O nitrogênio é da família 5. Se da família 5, tem quantos elétrons? 2, 3, 4 e 5. Tem 5 elétrons. O outro átomo de oxigênio também tem 5, que é azulzinho, ó. 2, 3, 4, 5. Se o nitrogênio tem 5 elétrons, quantos compartilhamentos são necessários para ficar com 8? 3 compartilhamentos. Então, vocês vão verificar, ó, que vai fazer 3 compartilhamentos. É claro que isso é forma eletrônica. Se fosse a forma estrutural, ora, você ia colocar o nitrogênio e 3 tracinhos. 1, 2, 3. Tá aí a forma estrutural. E se fosse a forma molecular, quantos elementos químicos tem? Tem 2N. Então vai ser o quê? N2. Aí seria a forma molecular. Ok? Aqui a forma da água, o professor já destacou para ti, né? O oxigênio, para ficar com 8, vai fazer 2 compartilhamentos. E o hidrogênio, para ficar com 2, faz um compartilhamento. Na molécula do CO2, o carbono é da família 4, tem 4 elétrons, tá o pretinho aqui, ó, 4 elétrons. Aqui tá o vermelhinho. Ok? E vai se ligar com 2 oxigênios, CO2, um carbono e 2 oxigênios. Lembrando que o elemento principal fica sempre onde? No centro. E quem é o elemento central? Aquele que tem menor quantidade. Então, na molécula do gás carbônico, que é o nosso CO2, como tem apenas um carbono, é ele que fica no meio. E ao redor a gente coloca o mais afastado possível os elementos químicos. Nesse caso, é o oxigênio. Bom, o carbono, a gente sempre monta a partir da extremidade. O oxigênio, que tem 6 elétrons, precisa de 2. Então, esse oxigênio aqui da esquerda, ó,
fez 2 compartilhamentos, pintando aqui os 2 compartilhamentos. E o outro oxigênio também fez 2 compartilhamentos. Vou apagar aqui e vamos mostrar agora o carbono. O carbono, que tem 4 elétrons, quantos compartilhamentos ele precisa fazer para ficar com 8? Para ficar estável? 1, 2, 3 e 4 compartilhamentos. Bom, a última molécula é a amônia, NH3. Então a gente tem que montar NH3. Apareceu o NH3, nós temos que montar a forma eletrônica e depois a forma estrutural. Como é que a gente faz isso? Ora, o nitrogênio tem 5 elétrons, ou seja, da família 5 tem 5 elétrons, e a gente coloca esses 5 elétrons. Coloca 2, 3, 4, 5. Coloca ali o nitrogênio com 5 elétrons, e ao redor dele, o mais afastado possível, o hidrogênio. Então, colocamos os 3 hidrogênios ao redor, o hidrogênio da família 1 tem 1 elétron, e agora a gente vai fazer o compartilhamento. Sempre começa da extremidade, o hidrogênio precisa só de um compartilhamento, ó. Então, o primeiro aqui está estável, fez um compartilhamento, o de baixo fez um compartilhamento, ele está estável, o da direita fez um compartilhamento, está estável. E o nitrogênio? Quantos compartilhamentos o nitrogênio precisa fazer para ficar estável? É da família 5, tem 5 elétrons, então vai fazer o quê? 3 compartilhamentos. Então, 1, 2, 3 compartilhamentos. Ok, tá? Destaque. Repare que aqui, ó, vou botar em outra cor. Ó, repare aqui, ó, que nós temos o quê? Um par de elétrons. Nessa molécula, por ter um par de elétrons sobrando, a gente já disse que essa aqui é uma molécula polar, em termos de polaridade, ó. É uma molécula polar. Por quê? Se a gente fosse contar nuvens, 1, 2, 3, 4 nuvens. Por quê? Cada par de elétrons vai contar com uma nuvem, ó. Ó. Então nós temos 4 nuvens. Então nós teríamos 4 nuvens. E quantos ligantes iguais nós temos? 1, 2, 3. Nós temos 3 hidrogênio. Então, 3 ligantes. Então, repare que isso aqui é diferente. Quando é diferente, a molécula é polar. Diferente aqui na molécula do CO2. Repare que no elemento central, ó, não está sobrando nenhum elétron. Eles estão tudo conectado, ó. Está tudo conectado. Então, por não sobrar elétron no elemento central, a gente já sabe que é polar. Ou você vai contar nuvens. Temos aqui 1, 2, 3, 4 nuvens. Não, nós temos 2 nuvens, porque uma ligação dupla, a gente montasse o CO2, ficaria assim, ó. A gente montasse o CO2, ó. Nós temos quantas nuvens? Nós teríamos 1, 2 nuvens. E quantos elementos iguais ligados ao carbono temos? Nós temos 2. Então, nós teremos 2 ligantes. E quando é igual, a molécula é apolar. Ah, professor, não entendi. Não se preocupe que a polaridade a pessoa destaca em breve, ok? Bom, vamos seguir em frente. Revisão. Então, nós temos que falar aí um pouquinho de cada coisa. Pessoal, sobre ligações químicas, uma coisa que é importante em termos de exercício, que nós estamos estudando para a nossa prova, e claro, para aprender para a vida, porque esse conhecimento a gente deve carregar para sempre, não é tanto conhecimento. Você tem que saber um pouquinho de cada, de química, física, biologia, matemática, né? Português é essencial, porque você tem que saber escrever, a base é saber escrever, saber interpretar, né? Hoje em dia, interpretar os fatos, saber o que realmente é verdade ou não, é extremamente importante, né? Então, saber escrever e interpretar é fundamental. Mas é claro que para você poder interpretar os fatos e os acontecimentos, a química, a física, a biologia, né? O chamado conhecimento científico, coisa e tal. Então, ou seja, tudo é importante. E para que a gente possa ter essa capacidade de interpretação, a gente tem que ter conhecimento, né? E a gente começa a construir agora, a partir do ensino médio, propriamente dito, essa parte do conhecimento científico, que é a parte de saber física, saber química e biologia um pouco mais aprofundado. Depois na faculdade, dependendo da área que você for, né? E sim você vai se especializar em determinada área. Bom, mas por enquanto você tem que saber aí para nossa avaliação, é saber sobre as propriedades dos compostos iônicos e dos compostos covalentes. Isso é importante? Sim, isso é extremamente importante. Então, vamos lá. Vamos para as propriedades. Primeira coisa sobre os compostos covalentes. Características sobre os compostos covalentes. Alto, e essa é a palavra-chave. Alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Tá? Por exemplo, o sal para passar do estado sólido para o estado líquido é mais de 800 graus. A temperatura ambiente, eles são que se encontram no estado sólido. Então, ou seja, todos os compostos iônicos, a temperatura ambiente
Qual é o estado físico? Sólido. Agora, se colocar em água, ele vai se dissolver ali na água, formando íons. A gente diz assim, em solução aquosa. Ou se a gente pegar esse sal e aquecer mais de 800 graus Celsius, nós temos ele no estado sólido, aqueceu mais de 800, 804,5, aqueceu o sal, ele virou líquido. Então, no momento que ele vira líquido, a gente diz que ele correu a fusão dele, né? Ou seja, ele foi fundido. Aí sim, ele virou líquido. Então, nessas duas situações, os compostos iônicos, o que eles fazem? Eles conduzem a corrente elétrica. E o professor colocou aqui duas imagens. E repare que quando a substância está no estado sólido, repare que a lâmpada não acende, ó. A lâmpada não acende. Porque os compostos no estado sólido não conduzem a corrente elétrica. Agora, quando a gente coloca esse composto iônico dentro de água, ó, dentro de um líquido, ó, ele vai formar íons. E como forma íons, olha o que acontece com a lâmpada acende. Então, os compostos iônicos no estado sólido não conduzem a corrente elétrica. Agora, em solução aquosa, aí conduzem. Por quê? Porque forma íons. Por exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha, vai formar o Na+, família 1, carga mais 1, e Cl-, cloro, família 7, carga menos 1. Então, quando está junto, está neutro, está estável. Quando separa, um fica positivo, o outro fica negativo. Ocorreu cargas ali na solução, condução da corrente elétrica. Bom, eles são duros e quebradiços. O exemplo que o professor colocou em aula foi o sal de churrasco, e forma um retículo cristalino, e você deve se lembrar que o professor deu o exemplo do sal de churrasco, e são cristais. Você olhar ali no sol, você vai identificar que eles são cristais. Bom, essas são as propriedades dos compostos iônicos. Agora, os compostos covalentes apresentam propriedades contrárias dos compostos iônicos. Ou seja, se o composto iônico apresenta alto ponto de fusão, os compostos covalentes vão apresentar o quê? Ora, eles vão apresentar pontos de fusão e ebulição baixo. Então, apresenta baixo ponto de fusão. São propriedades contrárias. Se os compostos iônicos conduzem corrente elétrica, o que a gente pode dizer? Que os compostos covalentes são isolantes, não conduzem a corrente elétrica. Com exceção, tá? Por exemplo, dos ácidos, que em solução vai o quê? Formar íons. Né? A gente vai estudar depois os ácidos. Aqui o professor no desenho colocou aqui. Como é que identifica um ácido? Porque tem a letra H na frente. O hidrogênio da família 1, carga mais 1, o cloro da família 7, carga menos 1. Então, os ácidos são compostos covalentes. Por quê? Porque HCl, por exemplo, o ácido clorídrico, o hidrogênio é não metal, o cloro é não metal, é um composto covalente. Só ele puro não conduz a corrente elétrica. Agora, se colocar em água, ele vai se ionizar, vai separar de parte positiva e negativa, né? Ele conduz a corrente elétrica. Bom, mas os compostos covalentes, só ele não conduz a corrente elétrica. Agora, em solução, conduz a corrente elétrica. Mas eles são conhecidos como isolantes térmicos, isolantes elétricos. Ok? Bom, então, baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição não são bons condutores de corrente elétrica, não são. Na verdade, são isolantes. Tá? Mas, destaque aqui para os ácidos, que os ácidos em solução conduzem corrente elétrica. Só o HCl, se fosse só ele, não conduz. O composto covalente não tem essa característica. Agora, no momento que coloca em água, forma íons, e ocorre a condução da corrente elétrica. Bom, e por fim, o terceiro tipo de ligações interatômicas que ocorrem entre átomos é a ligação metálica. Bom, e o próprio nome fala, ligação metálica. É a união de quem? De um metal ligado a um outro metal. E o que é a ligação metálica? A ligação metálica, bom, aqui o professor colocou o exemplo de fosse uma barra de ferro. Nós temos aí os cátions do metal, e ao redor, verifique que você enxerga uma coisinha azulzinha aqui ao redor, ó. Isso aqui vão ser uma nuvem de elétrons. Ao redor ali estão os elétrons, chamados semilivres. E por que semilivres? Porque os cátions, que estão ali no núcleo, ele atrai esses elétrons que estão ali ao redor dele, ao redor dos outros. Então, esses elétrons são semilivres. Então, tudo desordenado. Quando tu coloca o metal, por exemplo, numa corrente elétrica, esses elétrons ficam tudo ordenados, né? E ocorre aí a condução da corrente elétrica. Bom, e o que nós temos que saber sobre os metais? Bom, primeiramente, o que caracteriza a ligação iônica, a ligação metálica é a chamada nuvem eletrônica, ou chamado mar de elétrons, que é essa característica dessa atração do núcleo positivo em relação aos elétrons que estão ali semilivres. Bom, agora, o que é importante mesmo saber? Quais são as propriedades dos metais?
Bom, os metais são o quê? Os metais são ótimos condutores de calor e eletricidade. Né? É simplesmente pega uma colher, tá ali correndo ali, estamos cozinhando, fazendo uma comida. Se você deixar ali a colher dentro da panela, você, com o passar do tempo, pegar essa, digamos assim, uma colher, né, uma colher grande, você pegar essa colher, você provavelmente vai dar uma queimada na sua mão. Por que isso ocorre? Porque os metais têm essa característica da condução do calor. É a mesma coisa, colocar um elemento metálico na tomada, você vai levar um choque, porque os metais têm essa propriedade de conduzir calor e eletricidade. Eles são dúcteis. Apareceu a palavra dúcteis, significa capacidade de formar fios. Eles são maleáveis, formar lâminas. Tá? Em geral, são sólidos moles, né? São facilmente riscados por outros metais. Tá? Alguns metais, rapidamente, eles ficam o quê? Eles ficam arranhados. Então, significa... E o que significa dureza? Né? A dureza... um metal é mais duro que o outro em relação à capacidade de ser riscado. Ok? Bueno, o que é importante destacar? Sobre a ligação covalente, o professor destacou o estado físico do composto iônico. O composto iônico, esses são todos sólidos. Os compostos covalentes se encontram em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A ligação metálica, a maior parte dos compostos são o quê? Se encontram em estados sólidos. Bom, visto as ligações interatômicas, o professor vai falar um pouquinho sobre polaridade para ti. E quando a gente fala polaridade, nós temos 2 tipos de polaridade. Nós temos a polaridade da ligação e a polaridade da molécula. Bom, sobre a polaridade da ligação. A polaridade da ligação vai ser o quê? Vai ser essa ligação aqui. A gente vai analisar essa ligação entre um elemento químico e outro elemento químico. Quando os elementos forem iguais, tá? A variação da eletronegatividade é igual a 0. Tá? Então, não há necessidade de fazer essa análise. A variação da eletronegatividade igual a 0 vai pegar a eletronegatividade de um, calcular em relação ao outro, subtrair. Não é essa necessidade. Elementos iguais, ó, cloro está ligado com cloro, a ligação vai ser o quê? Ó, a ligação é apolar. Agora, se os elementos forem diferentes, olha só, o hidrogênio é diferente do cloro. Acredite, são diferentes. E como são diferentes, ó, tem polos, então a ligação é polar. Extremamente fácil a polaridade da ligação. Elementos iguais, apolar, e elementos diferentes, polar. Bom, agora, quando a gente fala sobre a polaridade da molécula, é um pouquinho mais diferente. Né? A gente vai ter que fazer um pouco mais de análise. Eu já vou dar uma dica, antes de falar sobre toda essa explicação, o professor já comentou para ti. A maior parte das moléculas, se no elemento central sobrar um par de elétrons, a molécula já é polar. A água, o elemento central, sobrou ali par de elétrons, polar. CO2, não sobrou par de elétrons no elemento central, apolar. Em geral, é assim. Mas esse método é para todos, funciona para todos, então é mais eficiente, é esse que o professor mostra para ti. Ok? Bom, e como é que nós vamos identificar quando uma molécula ela é apolar? Ora, ela é apolar quando tudo for igual, tanto a nuvem eletrônica quanto os elementos ligados a ela. Como assim? Bom, você vai contar nuvens, e nuvem é um par de elétrons. Nuvem é uma ligação dupla, é uma ligação tripla, vai ser uma ligação dativa, um par de elétrons que está ali sobrando. Então, isso é uma nuvem. A gente vai contar o número de nuvens. E vamos contar quantos elementos são ligados ao elemento central. Se for tudo igual, apolar. Se for tudo diferente, tanto a nuvem quanto os ligantes, a molécula vai ser polar. Logo, aí nós temos aqui esse exemplo aqui para mostrar a polaridade. Mas antes disso, nesse exato momento, você escreva aí a palavra presente. Escreva a palavra presente, para que o professor aí possa depois fazer a análise dos alunos que estão assistindo a aula, desde o início até esse momento, até o nosso finalzinho. Nós temos aí mais 5 minutos de aula. Então, escreva aí a palavra presente, o professor vai te dar 30 segundos para que você faça essa comprovação que você está assistindo a aula. É extremamente importante que vocês estejam assistindo a aula. Pai, mãe, você aí está vendo seu filho aí, por acaso, deitado, não prestando atenção no professor, né? Dê uma puxada de orelha, bora, levanta aí, preguiçoso, vai assistir a aula, né?
O que você faz na vida é isso, é estudar. Então, valoriza aí. Valoriza o estudo, que é uma das coisas mais importantes, além da saúde. Primeira coisa, a saúde é importante, mas o estudo aí vai te dar condições, da capacidade de pensar e condições de você ter um futuro melhor. Então, pai, mãe, se teu filho tá com preguiça aí, puxa a orelha, bora, levanta, vai estudar, guri. Deixa a preguiça, vai estudar, guria, deixa a preguiça de lado. Ok? Escrever a palavra presente? Então tá. Então, agora o professor está falando sobre o quê? O professor está falando sobre a polaridade da molécula. E como é que nós identificamos uma molécula se ela é polar? Bom, quando o professor fala polaridade da molécula, é porque é toda molécula. Quando a gente fala polaridade da ligação, é só essa ligação. Bom, se a gente fizer essa análise do carbono, ó, o carbono em relação ao cloro, o que a gente diria? Ó, são elementos iguais, então essa ligação que é polar. Mas toda molécula, a gente vai contar nuvens. Vamos contar nuvens. Então, repare aqui, ó. Aqui tem uma, duas, três, quatro nuvens. Então, nós temos quatro nuvens, tá? Nós temos aí quatro nuvens. E quantos ligantes nós temos iguais? Olha, um, dois, três, cloro ligado ao elemento central. Então, nós temos quatro ligantes. Quando tudo é igual, a molécula é o quê? Apolar. Então, o tetacloreto de carbono, ó, é uma molécula o quê? Apolar. Que tipo de ligação realiza? A ligação é polar, porque ó, os elementos são diferentes. Ó, né, a gente só analisa uma ligação cada uma delas, a carbono ligado com cloro. A ligação é polar, mas a molécula toda ela é uma molécula polar. E aqui o segundo exemplo, amônio. Amônio. Então a gente vai montar ali toda a forma eletrônica, montar essa aqui é a forma estrutural. Repare que no elemento central a gente coloca o par de elétrons, ó, sobrando, ó, tá aqui, ó. E a gente vai contar nuvens. Então nós temos uma, duas, três, quatro nuvens. Então, no NH3, que é amônio, nós temos quantas nuvens? Nós temos quatro nuvens. E quantos ligantes iguais? Ora, um, dois, três hidrogênios. Nós temos três hidrogênios. Então, nós temos três ligantes. Repare que isso é diferente. E quando é diferente, a molécula é polar. Tá? Então, essa lâmina aí resume aí basicamente tudo. Ó. Quatro nuvens e quatro grupos iguais, quatro ligantes iguais de cloro. Molécula apolar. Quando for tudo igual, molécula polar. Quando for diferente, molécula polar. Ok? Bom, pessoal, na nossa próxima aula, o professor vai fazer a revisão sobre as ligações intermoleculares. Vamos dar sequência também à revisão sobre tabela periódica e distribuição eletrônica. Nós temos aí mais uma semana para fazer a revisão, que é o tempo mais que suficiente. Ok? O nosso tempo acabou. O professor vai... Para quem não escreveu a palavra presente, ainda coloca a palavra presente. Professor, parar a apresentação. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade para escrever no chat. Temos ainda um minuto. Ninguém tem dúvidas? Então tá, o professor vai parar a gravação.